Dizem que ninguém poderia imaginar quem seria o último homem a caminhar ao lado de Jesus antes de sua crucificação. Não foi um de seus discípulos, nem um anjo. Foi um homem comum, um estrangeiro, um agricultor que não sabia que seu nome ficaria gravado para sempre na eternidade. Seu nome era Simão, Simão de Cirene. E se eu te dissesse que a cruz que Jesus carregou até o Gólgota não foi carregada sozinho? E se por trás desse momento de sofrimento, houvesse uma história de redenção silenciosa que quase ninguém conta? Como um homem comum acabou ajudando o Filho de Deus no momento mais sombrio de sua vida? Foi coincidência ou foi destino? Simão não era parte da multidão. Não tinha ido a Jerusalém para ver execuções. Tinha ido com seus filhos, Alexandre e Rufo, talvez para celebrar a Páscoa. Mas o que viveu naquele dia marcou-o para sempre. Enquanto o sol caía como chumbo sobre a cidade e a poeira grudava nas sandálias dos soldados romanos, as pessoas gritavam, cuspia e amaldiçoavam. E no meio desse caos, um homem destroçado pelos golpes tropeçava uma e outra vez, com uma cruz demasiado pesada. Foi então que o destino de Simão mudou para sempre. O soldado romano, impaciente com a lentidão do condenado, procurou com o olhar entre a multidão. Não era misericórdia o que o movia, era necessidade. Jesus não podia mais. Seu corpo sangrava, seus joelhos já não respondiam, e a execução deveria continuar. Foi então que o dedo do centurião se levantou e apontou diretamente para Simão. Você, carga a cruz, gritou com voz autoritária. Simão ficou paralisado, o coração batendo no peito como um tambor de guerra. Ele não era um criminoso, não tinha nada a ver com aquele homem ensanguentado, mas num instante, a madeira foi depositada sobre seus ombros. Podes imaginar? O peso da cruz, o mesmo peso que havia sido feito para um inocente, agora caía sobre ele. Foi um castigo ou um privilégio? Simão não conhecia Jesus, mas, ao estar tão perto, ao sentir sua respiração ofegante, seu sangue salpicando a poeira, algo dentro dele se rompeu e algo novo começou a nascer. O caminho para o Gólgota não foi apenas uma jornada física, foi uma viagem espiritual, porque enquanto avançavam entre gritos, blasfêmias e olhares de ódio, Simão não carregava uma simples cruz. Carregava uma história que mudaria sua vida para sempre. Cada passo era uma batalha. A madeira rangia em suas costas, o sangue quente de Jesus manchava sua túnica e o silêncio entre ambos era mais profundo que 1000 palavras. Jesus não gritava, não se queixava, apenas gemia. E nos olhos de Simão, viu algo impossível de explicar. Paz. Como poderia um homem desfigurado pelos golpes, traído por seu povo, abandonado por seus amigos ter paz? Simão tentava não olhar, não sentir, não pensar, mas era inútil. Cada passo que dava ao lado do Nazareno arrancava algo de sua alma e, sem saber por quê, começou a chorar. A multidão não parava. Alguns zombavam, outros cuspiam, mas um pequeno grupo chorava em silêncio. Mulheres, mães, irmãos anônimos, todos, testigos de uma injustiça celestial, e entre eles caminhava Simão, convertido agora em parte viva da história mais dolorosa e mais gloriosa jamais contada. O som do chicote, o arquejo de Jesus, o estalar da madeira, tudo ficava gravado em sua memória como cicatrizes invisíveis. E, embora ainda não soubesse, Simão estava sendo parte do plano eterno de Deus. Porque nem todos carregam a cruz de Cristo, apenas aqueles que foram chamados, mesmo que não entendam no início. Simão não havia pedido aquilo, não o esperava. Mas enquanto avançavam pelas ruas de pedra de Jerusalém, algo sobrenatural começou a acontecer. O peso que esmagava seus ombros era mais que madeira. Era o pecado do mundo, era a injustiça dos homens, era o silêncio do céu esperando o momento exato. E sem querer, Simão tornou-se testemunha de algo que ninguém mais viu a essa distância. O rosto de Jesus, golpeado, coberto de sangue e poeira, virou-se ligeiramente para ele. Não disse uma palavra, apenas o olhou. E esse olhar foi como um raio de fogo na alma. Não havia repreensão,
Não havia raiva, apenas compaixão e uma estranha gratidão. Simão sentiu um arrepio. Quem era este homem que aceitava a dor com dignidade? Quem era este Messias ensanguentado que, mesmo sendo destruído, não deixava de amar? Naquele momento, o coração de Simão começou a entender, embora sua mente não soubesse totalmente. Algo havia se acendido dentro dele, algo eterno. Às vezes, Deus te coloca no meio do sofrimento de outros, não para castigar-te, mas para revelar-te quem Ele é. E Simão, carregando essa cruz, não só conheceu a Jesus, começou a parecer-se a Ele. O caminho ao Gólgota era uma ferida aberta na cidade. Cada passo ressoava como um eco de julgamento. E, no entanto, entre os batimentos do caos, Simão sentia que estava vivendo algo sagrado, algo que o mundo jamais compreenderia por completo. À medida que se aproximavam da colina, a multidão parecia enlouquecer. O sol batia sem misericórdia, e o vento levantava poeira que se misturava com suor, sangue e lágrimas. Tudo era confusão, mas no centro estava ele, Jesus, o cordeiro levado ao matadouro. E Simão, esse simples homem de Cirene, já não pensava no seu medo, nem nas suas roupas manchadas, nem nos seus filhos à espera. Só olhava para o Nazareno e sentia que, de alguma forma, essa cruz também era sua. E se tudo isto tinha um propósito maior? E se esse instante e essa humilhação pública não eram uma desgraça, mas um convite divino? Porque algo é certo, ninguém que tenha caminhado tão perto de Jesus em sua dor pode voltar a ser o mesmo. O sofrimento de Cristo não só quebra, transforma, redime, molda. E Simão, sem saber, tornou-se o primeiro homem a compartilhar o peso da redenção, literalmente. Ele não só tocou a cruz, foi tocado por ela. Finalmente chegaram. O Gólgota, lugar da caveira, erguia-se como uma ferida sobre a terra, um monte seco, áspero, testemunha de tantas mortes e prestes a presenciar a mais sagrada de todas. Simão soltou a cruz quando se a ordenaram seus braços, doíam suas pernas, tremiam, e, no entanto, não queria ir embora. Algo dentro dele lhe dizia: fique, porque isso não era mais um castigo, era o cumprimento de uma promessa que se tecia desde o Éden. Jesus foi derrubado, não resistiu, não gritou, deixou-se pregar como se deixa amar incondicionalmente. Os martelos batiam com força, mas cada eco parecia romper o céu. E Simão, ali de pé, olhava tudo com os olhos bem abertos e o coração desfeito. Como entender o que estava vendo? Como processar que aquele homem estava morrendo por outros? Por você, por mim? Então ele entendeu. Jesus não era um simples profeta, não era apenas um inocente, era o Filho de Deus e estava se entregando voluntariamente. E naquele momento, a história de Simão se fundiu com a história eterna. Já não era apenas uma testemunha, era parte do plano, parte do milagre, parte da cruz. O céu começou a escurecer em plena luz do dia, as nuvens se aglomeraram como se o próprio universo se recusasse a olhar o que estava prestes a acontecer. O ambiente se tornou denso, como se a criação contivesse a respiração. Simão não se moveu, o suor escorria pelo seu rosto e suas mãos ainda tremiam, mas seus olhos não se desviavam da madeira. Olhava como Jesus era elevado, suspenso entre o céu e a terra, como uma ponte entre Deus e os homens. E então, ele ouviu a primeira palavra: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Aquela frase lhe rasgou a alma. Como ele poderia perdoar aqueles que o estavam matando? Simão sentiu que algo em ele se despedaçava completamente. Nunca tinha ouvido alguém falar com essa autoridade, com esse amor, e soube sem necessidade de explicação que esse homem não era como os demais. Jesus não estava perdendo sua vida, estava a oferecendo. Em silêncio, sob o olhar que não podia sustentar, o peso dessa verdade era mais forte que a cruz que tinha carregado. Naquele momento, Simão entendeu. Não foi o acaso que o colocou ali, foi a graça, foi o chamado. Porque Deus não escolhe os perfeitos, chama os dispostos. As horas passavam lentamente, como se o próprio tempo resistisse a avançar. Cada segundo era uma agonia que pendia da madeira. A terra estava em silêncio. Até mesmo os zombadores começavam a guardar suas palavras. Algo no ambiente mudava,
algo invisível, mas poderoso. Simão permanecia ali, imóvel, como se seus pés também estivessem pregados ao chão. Não. Ele não podia ir embora. Não queria ir embora porque, mesmo que não entendesse tudo, sabia que estava presenciando o momento mais importante na história da humanidade. Jesus falou novamente: "Hoje estarás comigo no paraíso." Um ladrão, um condenado, e ele o perdoava assim, tão simples. Simão sentiu que seus joelhos fraquejavam. Era muito amor, muita graça, muita luz para um mundo tão escuro. E foi aí que ele viu, aos pés da cruz, uma mulher chorava com a alma partida. Era Maria, a mãe de Jesus. Sua dor era de uma mãe que vê seu filho morrer injustamente, mas também é de uma serva que sabia que esse sacrifício salvaria muitos. Simão não podia explicá-lo, mas sentia que a sua alma também estava sendo crucificada, que uma parte dele morria e outra parte nascia, porque ninguém sai igual depois de olhar para Cristo de tão perto. De repente o silêncio foi quebrado por um grito que atravessou o céu como um trovão. Deus meu, por que me abandonaste?" Simão sentiu que a alma se lhe quebrava. Esse clamor não era de desesperação, era de entrega total. Jesus não estava apenas morrendo fisicamente, estava carregando o abandono, a culpa, a dor de milhões. Estava sentindo o que sente um pecador separado do Pai e, mesmo assim, não desceu da cruzeira. Quem faria algo assim? Quem amaria até esse ponto? Simão entendia agora que não tinha carregado uma simples cruz de madeira. Tinha carregado o peso do mundo, mesmo que por alguns metros. O seu encontro com Jesus não foi um acidente, foi um encontro divino que mudaria a sua história para sempre. E naquele instante, soube com certeza. Jesus não era uma vítima, era o Salvador. O céu escureceu ainda mais, o vento começou a soprar com força. Toda a criação parecia estar reagindo ao sacrifício do Filho de Deus. E então, Jesus, com voz trêmula, mas firme, disse: "Está consumado." Simão caiu de joelhos. A história tinha sido escrita com sangue, e ele tinha sido parte do capítulo final. O eco dessas palavras, "está consumado", ficou suspenso no ar como uma melodia eterna e depois, silêncio. Um silêncio tão profundo que doía nos ouvidos. O céu se cobriu como um manto de luto, a terra tremeu. As pedras se partiram, o véu do templo se rasgou em dois de cima para baixo, como se o próprio Deus gritasse do alto: "A porta está aberta." Simão não conseguia se mover. Era como se o mundo tivesse parado e em seu peito algo ardia, não de medo, mas de revelação. Jesus havia morrido, mas não como um derrotado. Ele o fez como um rei, um cordeiro que venceu se entregando, um Deus que conquistou morrendo. E Simão, um homem comum, tornou-se testemunha dessa vitória. Enquanto os soldados se afastavam, enquanto muitos baixavam o olhar com vergonha ou confusão, ele permaneceu ali, olhando a cruz vazia, ainda impregnada de sangue e redenção. E dentro dele, uma certeza se tornou carne. Eu carreguei aquela cruz, mas ele carregou minha alma. Simão não disse nada. Não precisava, porque quando você vê Jesus morrer, você não sai o mesmo. Você morre com ele e algo novo começa a viver em você. Quando tudo terminou, a multidão se dispersou como sombras assustadas. Os rostos que horas antes gritavam com fúria agora se afastavam em silêncio, como se algo invisível tivesse atingido suas almas. Mas Simão não se movia, não conseguia. Sua túnica ainda estava manchada de sangue, seus ombros doloridos ainda sentiam o peso daquela cruz. E ainda assim, seu coração batia com uma paz que nunca havia conhecido. Era isso que chamavam de fé? Era essa a semente do reino que havia brotado sem permissão dentro dele. Ele se lembrou de seus filhos, Alexandre e Rufo. Como ele contaria a eles o que havia visto? Como explicar que seu padre carregou a cruz de um homem que era Deus? No horizonte, o sol começava a se esconder. Não era um pôr do sol qualquer. Era como se o próprio céu abaixasse a cabeça em sinal de respeito. E Simão entendeu. Não era apenas um homem ajudando o outro em sua dor. Era alguém que havia sido escolhido para entrar em contato com o Eterno. Não sabemos se ele chorou.
Não sabemos se ele falou, mas sabemos que sua vida mudou para sempre. Porque quando você toca a cruz te toca. E ninguém, absolutamente ninguém, volta a ser o mesmo. Naquela noite, ao retornar para casa, Simão já não era o mesmo homem que havia saído naquela manhã. Ele caminhava em silêncio, com os olhos cheios de um fogo novo, um fogo que não queimava na carne, mas na alma. Talvez seus filhos tenham corrido para abraçá-lo, perguntando por que suas roupas estavam sujas, por que suas mãos tremiam. E Simão, com a voz embargada, lhes disse a única coisa que podia: Hoje, carreguei a cruz do Messias. Desde aquele dia, o nome de Jesus nunca deixou sua casa. A história que ele presenciou começou a ser vivida entre as paredes de sua casa e o amor que viu no rosto daquele homem ensanguentado se tornou o centro de sua fé. Anos depois, quando o evangelho começou a se expandir como um rio imparável, foram mencionados Alexandre e Rufo, seus filhos. O que isso significa? Que o que Simão viveu não ficou apenas com ele, tornou-se uma herança, um legado, um testemunho vivo. Porque quando uma pessoa tem um encontro real com Jesus, toda a sua casa percebe, toda a sua geração o herda. Simão Cirene não foi um espectador, foi um participante, e a sua história ficou escrita, não só na Bíblia, mas no coração de cada crente que alguma vez carregou a sua própria cruz e encontrou Cristo no caminho. Muitos conhecem Pedro, João, Paulo, mas poucos se lembram do homem que por uns minutos partilhou o peso da cruz com o Salvador do mundo. Poucos falam do Cirineu e, no entanto, o seu ato silencioso foi uma das demonstrações mais profundas de obediência divina. Simão não pregou nesse dia, não curou doentes, não escreveu epístolas, mas fez algo que ainda ressoa na eternidade. Esteve disponível quando Deus o chamou. E essa é a lição que a sua vida deixa para ti e para mim. Não todos somos chamados a levantar multidões, mas talvez Deus nos peça que carreguemos a cruz no meio de uma rua qualquer, num momento que parece insignificante e que mude para sempre o curso da nossa alma. Simão não pediu esse encontro, não o procurou, mas respondeu, e isso basta. Talvez tu também tenhas sido empurrado por circunstâncias que não entendes. Talvez carregues um peso que não escolheste, mas e se esse peso te está aproximando de Jesus? E se esse cruzamento inesperado é o início da tua redenção? Porque o Cirineu não foi o protagonista, mas foi parte essencial do maior ato de amor jamais realizado. Imagina por um momento Simão, anos depois, sentado com seus filhos, contando-lhes o que viu, não como uma história distante, mas como um fogo que ainda ardia no seu peito. Eu estive ali, diria com a voz trêmula. Eu o vi, o escutei. Senti sua respiração. Carreguei sua cruz e nela encontrei minha vida. Talvez seus filhos perguntassem, você estava com medo, papai? Sabia quem ele era? E Simão, com os olhos cheios de lágrimas, responderia, não sabia, mas desde que olhei em seus olhos, soube que jamais esqueceria seu rosto. Porque o verdadeiro encontro com Cristo não se trata apenas de entender, mas de sentir, de ser marcado por uma experiência que transcende a lógica, que quebra a alma e a refaz em forma de cruz. Simão não foi o mesmo homem desde aquele dia, e você também não pode ser, depois de conhecer sua história. Porque se alguma vez sentiu o peso da vida sobre seus ombros, se alguma vez caminhou por uma rua sem saber que Deus te havia escolhido, então já tem algo em comum com o Cireneu. E talvez, sem saber, também esteja carregando a cruz onde começará a sua salvação. Ao longo dos séculos, milhões leram seu nome, mas poucos pararam para olhar sua alma. Simão de Cirene não foi um herói segundo os padrões humanos. Não usava coroa, não tinha exército, não foi seguido por multidões. Apenas caminhou atrás de um homem ensanguentado, carregando madeira e mistério. Mas o céu não mede a grandeza pela fama, mas pela obediência. E naquele dia, quando Jesus não podia dar mais um passo, o Pai escolheu um homem comum para caminhar com seu filho rumo à vitória final. Não é isso que todos anseiam no fundo do coração? Ser encontrados por Deus no meio do que ordinário e ser usado para o eterno. O Cirineu nos ensina que há momentos que mudam a sua vida para sempre.
mesmo que durem apenas alguns minutos. Momentos onde não tens tempo de te preparar nem de decidir. Apenas de dizer sim. E nesse sim, mesmo que tremendo, Deus se manifesta com poder. Simão não pediu esse encontro, não entendeu o plano completo, mas obedeceu e foi suficiente para fazer parte do momento mais sagrado na história da humanidade. Um instante de obediência pode abrir as portas da eternidade. Depois daquele dia, nada foi igual para Simão. Ele já não era apenas um peregrino em Jerusalém. Ele tinha sido tocado pelo céu, e embora a cruz já não estivesse sobre os seus ombros, agora a levava na alma. Não sabemos se ele viu a ressurreição com os seus próprios olhos, mas não era necessário. Ele tinha visto o Cordeiro morrer, tinha sentido o seu hálito, tinha sido manchado com o seu sangue, e isso o tinha marcado para sempre. O eco daquele olhar de Jesus, aquele silêncio que falava mais do que 1000 vozes, vivia na sua memória como uma chama que nunca se apagou. Muitos anos depois, quando os primeiros cristãos falavam do caminho do Messias, o nome de Simão circulava entre eles como um sussurro sagrado. Ele não precisava contar a história com palavras eloquentes. A sua vida falava, a sua transformação era a evidência. E assim, Simão se tornou um símbolo de algo que muitos esquecem. Deus se encontra conosco, quando menos esperamos, e nos convida a carregar o que não entendemos para nos revelar o que não entendemos. Jamais imaginamos que a cruz mudou tudo e Simão, sem o propor, tornou-se um testemunho vivo de que o reino de Deus avança através daqueles que simplesmente dizem aqui estou. Hoje, séculos depois, o nome de Simão de Cirene continua a ressoar nas Escrituras. Não como uma figura secundária, mas como um lembrete eterno de que Deus vê o invisível, chama o inesperado e transforma o ordinário em eterno. Talvez tu, como Simão, não estavas à procura de uma cruz. Talvez não entendas por que estás a carregar tanto peso. Talvez te sintas forçado pela vida, arrastado por circunstâncias que não pediste. Mas ouve isto, talvez seja precisamente aí que Deus te está a chamar para te encontrares com Cristo. Porque às vezes o caminho mais doloroso é o que mais nos aproxima de Jesus. Simão carregou uma cruz que não era sua, mas ganhou uma fé que o acompanhou toda a sua vida. E tu, que ouves esta história, o que farás com o teu encontro? Passarás de largo ou ousarás carregar a tua cruz e segui-lo? A história do Cireneu não terminou naquele monte. Continua viva em cada pessoa que diz sim ao chamado. Em cada alma que, ao tocar a cruz, é tocada por Deus, porque a cruz não é o fim, é o início. E quando entendes isso, a tua vida nunca mais volta a ser a mesma. Subscreve para mais histórias que despertam a alma.